Yandecarudio, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso encontro Floresta de Saberes. Agradecemos muito pela presença de todos. Nossa próxima mesa tem 3 parentas que eu vou convidar a se aproximarem, a sentarem aqui no palco. São elas: Gerá Guarani, Rutian Pataxó e Márcia Mura. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vinda, parenta, fica à vontade. A parenta Márcia já está chegando. Eu vou, então, passar a fala para a nossa parenta Gerá. Eu vou fazer um resuminho bem pequeno aqui, que é difícil, né? Resumir essas pessoas tão incríveis. Então, Gerá Guarani é liderança indígena comunitária na aldeia Calipetã. É uma das principais vozes do movimento indígena no Brasil, no enfrentamento à violência contra as mulheres, no fortalecimento dos mais jovens, na alimentação tradicional guarani, no reflorestamento também do território, da língua, dos costumes. É uma grande honra para a gente ter a sua presença. Fique muito à vontade, viu? Yandecaru, de Pamim, boa tarde a todos, a todas, a todes. Como estou aprendendo a falar para os Juruá, para os não Guarani. Primeiro, Raveté pelo espaço, pelo convite, Raveté por estar aqui com vocês e ver parente Coelho falando, contando, conscientizando, ensinando. E isso acontece de uma para outra entre nós. E o que a gente faz, de fato, então, uma das coisas é esse trabalho, né, na consciência e no saber real, né, de que a gente vive num país muito cheio de preconceito e que tem muito Juruá, muito Guarani, não Guarani, que desconhece completamente a questão do povo indígena, dos povos indígenas aqui no nosso país, independentemente do tema, dos pontos que somos chamados para falar, é sempre importante, porque a gente então vive, né, a gente fica repetitivo, mas é o que a gente tem, né, até o momento de que precisamos fazer esse trabalho, né, como hoje o Juruá, o Guarani, que foi me buscar na aldeia, muito gentil, assim, uma boa pessoa, só que falava, né, a pessoa aqui no bairro me falou que para cá tinha muitas tribos. É assim que fala de vocês? E aí eu vim brincando com ele, conversando e falando, e ele falando, confirmando isso, né? Eu quero muito voltar um dia aqui na aldeia, porque meu filho não sabe, eu não sei, a gente não sabe de nada. E aí eu falei para ele, a gente está ensinando o tempo inteiro que não pode falar tribo, mas eu já fiquei conversando com um policial, e o policial, uma das perguntas feitas para mim era, tipo, qual que é a sua facção mesmo? Que é uma situação um pouco mais aguda, né, como tirou a fala, numa linguagem dele, assim. E aí, então, é importante esses encontros, porque a principal situação para mim gerar aqui, antes de falar de liderança feminina, ou de liderança comunitária, o que é isso, ou como que eu penso isso, como eu entendo isso, antes disso tudo, os povos indígenas, independentemente também de qualquer tema, tem que falar que esses povos tradicionais, os povos que respeitam a natureza, que vivem com a natureza, que topa viver com a terra, com a lama quando chove, com os bichos e tá tudo bem, são os povos indígenas, são os povos tradicionais e muitas comunidades também de matrizes africanas, né? Então a gente precisa falar que esses povos é o que está defendendo a natureza, que está sumindo, que está desaparecendo, e que às vezes a gente até dá umas risadas, porque às vezes não tem que fazer mesmo, é tão surreal, como o Diró fala, né? Mas como as parentes, né, que vêm de um lugar lindo, assim, que tem tanta vida, tanta cultura, tanta diversidade, tanto bicho assim que está em extinção e que de repente o avião nem conseguia quase, o avião não conseguiu subir no horário que tinha que subir porque tinha muita fumaça, fumaça de queimada. E,
E eu, particularmente, já passei por essa experiência, então a gente realmente está num momento muito difícil. E que, como anteontem, numa outra palestra, eu falei também, quando as jurais estavam muito emocionadas, algumas assustadas, porque o tema falado era uma situação meio complicada mesmo, mas eu falei para todo mundo, a gente precisa cuidar da natureza, se conscientizar pela questão ambiental do nosso planeta, porque senão a gente não vai mais ouvir nada disso, a gente não vai mais ver essas pessoas, porque a gente fazemos parte desse mundo. E aí, então, eu fico dando algumas dicas, não porque eu sou Tijari, eu sou é, alguém de espiritualidade avançada, evoluída. Imagina, eu não faço não faço parte de nenhuma vírgula disso. Muito pouquinho que eu sei, né? Mas eu fico dando dicas, assim, a gente precisa, por exemplo, fazer o que é possível fazer. Como, por exemplo, seguir a questão da educação tradicional guarani, que não é necessário comer carne todo dia. Não precisa. Se a gente diminuir a quantidade de carne diária que é consumida no planeta, a gente já ajudaria bastante. Se a gente conseguisse comer menos soja, né, que tem uma galera muito iludida, assim, contraditório demais. Todo mundo tem suas contradições, eu também. Mas tem muita gente que é muito contraditório, né? Se coloca numa posição de ser contraditório, às vezes inconscientemente. Como fala, eu não vou mais comer boi porque o gado é um número muito excessivo no território dos Guarani Kaiowá, então eu vou parar de comer carne, vou comer soja. Daí começa a comer soja, hambúrguer de soja, bife de soja, sem às vezes ir um pouco além, estudar um pouco mais para saber que a soja também é a mesma coisa e que também é uma outra situação como o gado que está invadindo o território dos nossos parentes no Acre, no Amazonas, né? E que é um berço muito humanitariamente necessário se manter em pé, que está sendo destruído, né? Enfim, daí eu acho que o meu agradecimento nesse espaço e o meu pedido de permissão também para falar dessa situação, né? Porque aqui a maioria estamos buscando, né? O que que eu posso fazer, como que eu posso ser para ser melhor, um pouquinho melhor, ou fazer a minha parte para essa outra vida que muitos jurados de São Paulo acham que não faz mais parte da vida, né? Mas toda a questão material, o que se come também na cidade vem da natureza, o que se bebe, a água é da natureza, então realmente é uma preocupação mundial, deve ser de todo mundo, né? Então, tá aí, eu já fiz minha propaganda aí de como que a gente pode comer melhor e colaborar um pouquinho e assim envelhecer devagar, mais devagar, e não ficar doente tantas vezes, ou não adoecer, pelo menos para a cultura guarani. Comer muita carne adoece mais vezes, mais rápido, envelhece mais rápido, porque é uma comida muito pesada que seu corpo tem que dar conta, né? Enfim, daí fazendo essa propaganda, que significa muitas outras coisas, eu acho que a minha fala em relação a esse tema aqui, né, de falar sobre a liderança comunitária, é uma coisa internamente para mim muito interessante, muito importante, que eu sempre tento dialogar com as pessoas, principalmente com os meus, no sentido de comunidade, de parceiro, de parente. Como hoje à noite eu fiquei até meia-noite na casa de reza, na aldeia que eu nasci, para conversar sobre uma situação muito complexa, assim, de uma escola indígena que está virando pior do que escola de Juruá, na própria terra indígena, onde a criança está sendo proibido de rabiscar a parede, tem que estar sempre bonitinho, branquinho, aqui como aqui, e que uma professora pede para fazer amarelinha no corredor da escola, do prédio, e a pessoa que está na frente como vice-diretor não quer deixar, porque vai manchar. E aí, isso são alguns detalhes, depois daí para pior. E aí a gente ficou até meia-noite para falar disso, assim, porque eu estava numa posição também de, além de ser parente e tudo mais, tudo junto, misturado, eu também era liderança. E aí, então, de conversar sobre isso, assim, mesmo que seja uma coisa muito ruim ou pesada, complicada, a gente precisa fazer uso desse espaço, no caso do território que eu venho,
de fazer uso desse espaço que a gente começou a fazer, a buscar mais forte desde 2008, que era de novo, do meu território, da minha experiência, não é uma questão generalizada. Isso também Juruá precisa entender, não Guarani precisa entender, e nós indígenas também precisamos entender essa parte também, que como somos etnias diferentes, lugares diferentes, espaços diferentes, realidades diferentes, temos que sempre ponderar a situação de que não é uma coisa dita, não é para todo mundo, que tem várias particularidades, né? E para a gente também entrar nesse conceito do respeito da realidade do outro, e a partir do momento que como que pensa, é uma questão que pode também estar relacionado com várias outras situações que às vezes a gente ainda não entende direito, né, no meu caso. E aí a gente estava falando dessa situação, e para mim, em geral, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é que eu nasci numa aldeia. Hoje eu tenho seguramente mais de 40 anos, eu nunca sei se é 42 ou se é 43, agora nesse ano de 2024, porque meu pai falava que eu tinha nascido em 81 e minha mãe falava que eu tinha nascido em 80. E agora os dois já são falecidos, eu não posso nem. Mas também não é algo que me incomoda ou nada disso, mas seguramente é mais de 40. E aí, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, na minha aldeia ainda tinha cacique, vice-cacique, cabo e capitão. E aí, cacique e vice-cacique já era algo mais incorporado, mais entendido como algo nosso. Mas daí, cabo e capitão já era muito diferente, mesmo para uma menina que não sabia falar o português, porque era muito diferente da pronúncia usada ali pela maioria. E aí, então, a partir disso, quando a gente pensa que tem cacique, vice-cacique, cabo e capitão num território de 26 hectares e que vai ficando escasso todas as coisas que você que seria para você ter uma vida digna, que é ter espaço para plantar, ter o que caçar, ter o que pescar, ter matéria-prima para o artesanato de uso ou para fazer essas coisas toda, você precisaria ter território e não tem mais. E aí você tem esse hectare muito pequenininho que lá os parentes do Acre nem conseguia conceber essa ideia de falar assim o quê? 26 mil hectares? Daí falava, não, 26 hectares. E aí alguns davam risada e não sabia direito o que falar, e outros falavam, ah, isso aí é uma roça minha, é um roçado meu, 26 hectares, muito pequeno. E aí, então, a gente viu barbaridades. Eu vivenciei barbaridades no meu território por conta dessa violência do Estado contra uma população indígena, uma comunidade indígena que fazia parte dessa origem de ser donos legítimos desse território, né? E aí, só que isso foi caminhando, caminhando, e de repente não tinha mais cabo e capitão. Esses nomes desaparecem da aldeia, mas continua cacique, vice-cacique e algumas pessoas que continuam fazendo o papel dessas duas figuras, que era como funcionava para Juruá, ainda como funciona para Juruá, né? Essa coisa militar, e que são essas pessoas que fazem o trabalho sujo, né? Digamos assim. E aí, então, nessa condição, daí, de repente, entra a energia elétrica e entra a novela, o filme, várias outras coisas de fora que não era da cultura guarani, começa a modificar o costume, o nhandrecó, em vários aspectos da vida do dia a dia na aldeia. E uma delas que se corrompe brutalmente, principalmente com a entrada da bebida alcoólica, que é da hora, para um guarani, para um pai de família que não tem o que caçar, não tem o que pescar, não tem o que comer, não tem o que dar para os filhos, você encontra alguma coisa que te deixa embriagado a ponto de você não ouvir mais isso, não enxergar isso, não sentir isso, é da hora. Porque você apaga essa coisa desse sofrimento, dessa violência que você está vivendo, né? E aí, então, isso causa uma situação de muita violência contra as mulheres, contra as crianças, né? Desenvolve uma violência doméstica incessante, assim, e que se apresentava na minha família, como a minha mãe, que já faleceu, que pedia para a gente catar o piolho dela, e mesmo sem piolho, só para ela falar das cicatrizes que ela tinha na cabeça, que tinha sido feito, causado pelo meu avô, quando criança, quando menina, enfim. E nessa situação toda, quando a galera aprende na TV que quem apanha é sempre a mulher, que quem serve a comida é sempre a mulher, que quem lava e limpa a casa é sempre a mulher, e que quando os filhos estão com problema é sempre a mulher, e de repente a galera que tem uma coisa equilibrada começa a ver que isso
o que eu faço não é muito correto, talvez. O homem também. Então, o menino não tem que aprender a lavar louça, arrumar casa, cuidar dos irmãos também, porque ali está mostrando que não é isso. Quem tem que fazer tudo isso é Conhangué, é as mulheradas. Enfim, daí, resumindo essa partezinha, o que acontece é que a gente tem anos e anos, um tempo muito grande de uma situação muito violenta mesmo, silenciada, sendo vivida num silêncio total, assim. E aí, então, em 2008, a gente inicia essa ideia de como seria a nossa vida se a gente ficasse sem cacique. E aí, a primeira coisa é você, tipo, fazer a galera levantar os cabelos, assim, né? Porque você está falando para uma geração que tem esse costume há muito tempo. E aí, então, os mais velhos entram em crise num primeiro momento. E a gente viveu muitas coisas legais, assim, a gente sofreu até uma tentativa de golpe do Estado na aldeia, assim, foi uma coisa muito interessante, assim. Mas daí a maioria já estava nesse sentido, assim, de que a galera ali tinha conquistado a portaria declaratória num território na capital de São Paulo e que não foi Dirá, não foi Cretiu, não foi Tumpã, não foi de Guacá, não foi Endu, não foi Mirim, foi todo mundo junto. E isso trazia um levantar, uma lembrança, um acordar, um sentimento de coletividade, no sentido de que sim, podemos cuidar juntos. E a partir dessa mudança, até para esse momento, o que eu tenho para falar para vocês é que eu estou realmente muito nessa caminhada de continuar fortalecendo isso. Muita coisa, ainda que seja tradicional, tudo bem talvez fazer a mudança ou tentar de outros jeitos, porque a gente também já vive num mundo muito misturado, muita coisa, principalmente para mim gerar, que aprendi a falar o português com 11 anos e fui indo, e agora estou com Diruaeté, com Diruá de verdade, boca com cabelo há quase 15 anos. E aí a galera me aldeia quando vai falar alguma coisa, a gente não tem mais como discutir muito isso, porque está todo mundo comendo comida de Juruá todo dia na aldeia, mesmo agora com quase 16 mil hectares, a galera não topa mais ir lá no meio do matão para ficar sem celular, sem energia, sem o macarrão, sem o molho de tomate do Juruá, então vamos aceitar que as transformações estão acontecendo, mas que principalmente quando a coisa vem para o bem de todo mundo, talvez é mais necessário ainda transformar. Como essa questão de pensamento de como que eu consigo liderar isso, consigo ajudar melhor, ou me coloco nessa posição de liderança comunitária. E aí, então, nesse conceito, a minha experiência para vocês, do que eu posso compartilhar um pouquinho com vocês, é que eu já fui xingada de vários nomes, de vários jeitos na aldeia. Eu já fui deixada falando sozinha, e aí algumas outras pessoas da equipe de liderança querem ir para a porrada nisso, literalmente. E aí eu lembro, eu tento lembrar e fortalecer a ideia, se a gente se comportar assim, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que os caciques faziam aqui na nossa aldeia. A mesma coisa que o cabo e o capitão faziam, que é isso. Então a comunidade não pode falar, não pode reclamar porque você é liderança e tal, não sei o que. Não, tem que ser diferente, deixa xingar, deixa humilhar, deixa desfazer, deixa ter falta de educação. Você tem que se colocar nessa posição de liderança comunitária e que você tem que se colocar, então, numa posição igual mesmo. Por que você não pode ser xingado? Você não é melhor que ninguém, você não é especial para todo mundo. Você é especial para sua mãe, para o seu pai, para os seus parentes, para seus filhos, seu marido, para sua esposa, mas você não é especial para o planeta. Então, por que você não pode ser xingado, né? E aí, então, nesse aprendizado hoje, a gente tem um território de agora 15 aldeias. 6 aldeias foi iniciada pelas Conhangué, pelas mulheradas, e não precisou ter um homem lá de 2 metros de cocar para fazer a coisa acontecer, uma prova concreta. Uhul! E a gente teve uma diminuição drástica, uma diminuição muito notória de violência contra as mulheres, onde agora a gente nem espera os homens chegar para ir lá tomar as providências. E a gente teve a possibilidade de fazer um encontro de lésbica na aldeia para falar da questão da homossexualidade, da LGBTQIA+, indígena. E aí a gente, de repente, demite um pajé do emprego e expulsa da aldeia. E a gente fica nessa posição de loucos, doidos,
porque até no entendimento do Juruá, um pouquinho que estuda os pajés, são aqueles que guiam, que curam, que orientam, né? Só que um dos nossos estava fazendo assédio sexual para as meninas, e foi dito e declarado, narrado de uma forma muito clara, e na cultura indígena não precisa fazer investigação técnica ou policial para você, às vezes, entender que isso é verdade. Quando uma menina demonstra no corpo as sensações que teve, e o cara na frente, que é o pajé, fala assim, não posso fazer nada, né? Agora eu estou na mão de vocês. Tipo, no entendimento de que está assumindo o que fez. E a gente não bate, não mata, não humilha, não espanca, mas fala, agora você vai perder o emprego, porque você era um pajé, você estava numa posição de agente de saúde, e você estava mais ainda com o trabalho dobrado de cuidar de pessoas, não de ficar assediando as meninas. E as meninas, por sua vez, quem são? São meninas que não têm papai na aldeia, que não tem uma família numerosa na aldeia, que sabe que são mais vulneráveis. E aí, então, a gente fica nessa posição de que somos loucos, tá vendo? Tudo isso aí, essa bagunça aí tá acontecendo porque não tem cacique. Em algum momento, o nosso território fica como o pior território das aldeias Guarani. Só que ela se torna, por um momento, a pior porque a gente tem um espaço de fala, de mostrar, de trabalhar e de tomar atitude, de ver Guarani indo para a cadeia, numa fala mais informal. E eu sei, dirá, que isso não resolve, que para Juruá, para a política de Juruá é da hora cadeia, é da hora prender os mais vulneráveis também, né? Os periféricos, principalmente, os indígenas também, mas que às vezes quando você se topa numa situação também de gravidade nesse sentido, você não tem cadeia na sua aldeia, então você não pode também ficar convivendo com alguém que pode estuprar uma outra menina daqui a pouco. Só que tudo isso traz esse olhar de crítica, de atenção de todo mundo, principalmente dos grandes chefes Guarani. E que em qualquer oportunidade vai lá e dá uma cutucada e tal, não sei o quê, né? Como eu disse hoje, vindo para um que me mandou mensagem, que é um bem conhecido, falou assim, eu queria ver se vocês me dão a permissão para ir na aldeia de vocês em outubro. Daí eu falei para ele, assim, muito na lata, assim, da minha pessoa, por agora eu não desejo essa visita. Mantemos aqui as nossas diplomacias, é necessário, principalmente por conta da Andricó, nosso modo de ser, mas não vamos perder nossas dignidades. Daí, ponto. E aí, então, eu venho desse mundo, desse território de muitas transformações e que as pessoas estão aprendendo que é possível, sim, liderar de forma coletiva, que é mais seguro para todo mundo quando a gente abre esse campo de falar que a próxima liderança não precisa ser minha filha, pode ser a filha de várias outras pessoas, só que num conceito de hierarquia, de machismo e de autoritarismo, né, do patriarcado, não sei o quê, o próximo líder vai ser o filho do cacique. Não interessa se o filho tem uma boa índole ou se não tem caráter, se tem problema com bebida alcoólica, se faz violência contra as mulheres. É filho, vai ser o próximo, pronto, acabou. E nesse esquema da nossa transformação na parte política, o tempo inteiro a gente abre. Quem quer ser liderança? Tá tudo sempre aberto, assim, porque as pessoas têm que ter essa liberdade e todo mundo é capaz, sim, de aprender as coisas. E a gente levanta essa bandeira muito forte, assim, de falar que muitos líderes, pelo menos de novo, não é generalizado, é do meu território, da minha experiência com o meu povo, assim, de que às vezes os Guarani nem sabem explicar o que significa, mas aprende a falar palavras difíceis como apenas Constituição Federal de 1988, essa simples frase para um povo que tem ainda pessoas que na aldeia que não fala a língua do Juruá, nossa senhora, essa pessoa é muito inteligente, aprendeu a falar até inglês, mas daí faz o uso abusivo dessa posição, assim. E aí leva a galera a pensar que se ficar sem essa pessoa não vai ter mais nada e que nada mais vai acontecer. Essa pessoa que vai nos guiar, nos orienta, nos protege, não sei. Enfim, então eu tô nessa vida de cada vez mais dizer que talvez, de fato, a gente tem que estudar se essa história, né? Porque talvez, porque ainda tem gente que afirma, não, isso é Neandericó.
esse modelo aqui é Nhanderecó, o nosso modo de ser. Só que daí fica muito contraditório e às vezes sem chance de alongar mais quando fala, mas o cacique, vice-cacique é nosso sempre, então o cabo e o capitão também era de fato isso. Nhanderueté, Nhandetietê, né, as nossas divindades ensinou então a galera a amarrar pessoas no pau e dar chicotadas, como eu ouvia falar e depois algumas vezes vi também, enfim. Mas daí não é para Juruá também ficar assustado, né? Porque Juruá tá matando todo dia. Os não indígenas matam os seus próximos todos os dias, mata homossexuais, mata criança, de fome, de violência, tem estupro rolando nesse momento adoidado na cidade. Então, não estamos falando aqui de uma situação, nossa senhora, os indígenas são assim selvagens. Não, eu estou chamando os Juró para serem selvagens. Sejam selvajonas, selvajões. Não no sentido pejorativo, porque a civilização está matando todo mundo. E aí, então, os indígenas também têm as suas realidades hoje, cada um na sua etnia, na sua realidade territorial, e cometem coisas, não porque a gente, então, antes do Juró éramos angelicais, certamente já éramos humanos, sempre fomos humanos também, de culturas diferentes. Mas, enfim, nada se compara à questão, não dá para igualar as culturas indígenas, os povos tradicionais, com uma cultura que é altamente civilizada e que faz isso tudo que faz, que está acontecendo nessa era, nesse século de pessoas que vai sobrevoando com o avião e joga uma bomba tipo numa creche. E aí de pessoas que têm religião, de pessoas que têm essa ideia de civilização. E aí então tem essas ponderações também para fazer, como, né? Enfim, daí eu acho que as parentas aqui têm muita coisa para ensinar também. Daí eu estou aqui nesse espaço para não falar, se não fazer uma fala contra os caciques, mas para alguns eu faço mesmo, não vou mentir. Mas o que eu falo é que mesmo tendo esse nome, pode ser mais aberto, pode abrir verdadeiramente para um conselho para atuar com você, mulheres, homens, jovens, homossexualidades, puiquaíba, como eu falo, né? Os que são diferentes, que alguns acham que é demônio, que é diabo e que não sei de onde que veio. Não, são humanos também. E a gente tem uma cultura muito pacífica mesmo, de aprender a lidar com várias coisas. E aí, para esse tema, por exemplo, que é super complicado, que quando era só homem, ninguém podia falar, mas que agora a gente fala abertamente. Na aldeia levaram até uma santa que era uma periquita linda, de pano, assim, uma vulva. E os homens ficaram lá olhando para a periquita, assim, para falar disso, assim, e a gente lá falava, assim, na língua guarani, para a gente se referir às nossas coisinhas, a gente fala tchembaé, é meu, nembaé é seu. Quando é criança, embaé o seuzinho. Então, se é nosso, a gente faz o que quiser com o que é nosso. A gente só não pode fazer o que a gente quer com o do outro, só quando é permitido. Enfim, daí então venho desse território que está aconteceu essa mudança e que está muito bom assim, mas que como ontem tem pessoas sempre remando ao contrário também, né? Porque somos humanos e temos ainda muita ganância, pensamento só no nariz mesmo, de você não conseguir enxergar além do seu nariz, então você vai se topando com essas pessoas, mas de um modo geral tá da hora o território de Tenondé, nesse sentido de que mesmo que ainda tenha o nome de cacique ou cacica, no meio das 15 aldeias agora já fica constrangido de se apresentar como tal, daí já fala, eu sou liderança, fica com vergonha. E a minha filhinha, o ano passado, de 5 anos, chorou muito quando meus irmãos ficou zoando ela. Assim, sua mãe é cacica. E ela falou, mas eles se chamaram de cacica. E ela ficou muito ofendida e eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, a mudança está acontecendo mesmo. E que está trazendo tantas coisas boas, melhores para todo mundo. E que é isso, mesmo quando vai xingar, tem espaço para falar. Mesmo quando vai falar coisas pesadas contra você, que é liderança, tem espaço para falar. É o seu espaço. Pode falar, gente, pode conversar, pode escutar, enfim. Mas era isso. Até. Até, agradeço muito.
Nossa próxima, a gente vai abrir para o debate ao final das falas, então eu vou encaminhar a fala para a Parenta Márcia Moura. Vou ler brevemente aqui a sua biografia, mas ela irá contar mais e melhor do que ninguém, né? Márcia Moura é escritora, articuladora política e cultural, educadora, percorre o território Moura em outros lugares com a pedagogia da afirmação indígena, é doutora em História Social pela USP e aprendiz dos saberes dos mais velhos. A Parenta nos trouxe uma apresentação, a gente vai exibir aqui nas telas para vocês acompanharem. Fique à vontade, viu? Vou acatar repé. Primeiramente, eu quero dizer Nemeguere para as parentas que me convidaram para estar aqui, né, conversando com vocês. Sair um pouquinho daquela fumaça, daquelas queimadas, daquela seca, daqueles roçados que estão morrendo lá no meu território. E vim aqui conversar um pouco com vocês, mas já vou voltar amanhã de novo para lá, né? Tem muita luta para fazer. E dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E assim, eu fiquei tão feliz que eu comprei até um vestido novo para vir aqui, ó. Eu vou ter Aí, porque, né? Eu estou aqui percorrendo por essa USP desde 2004. Comecei a vir para São Paulo para participar de algum encontro, alguma coisa, né? Porque eu participava de um centro de pesquisa lá na Uni, aí o sonho de consumo de todo mundo daquele centro de pesquisa era estudar na USP, fazer mestrado na USP, doutorado, porque os nossos professores todos faziam doutorado aqui na USP, né? Então, todo mundo ficava naquela expectativa. Aí, quando foi em 2004, comecei a vir participar de um colóquio, participar de um encontro, tipo assim, espiar, né, que era. E aí, depois eu tentei o mestrado aqui por umas 3 vezes, não passei, porque a prova de inglês de história é difícil, minha gente. Pensa um negócio difícil. Para quem já é tradutor profissional de inglês, tem umas palavras que nem existem mais no dicionário na prova de inglês de história. Então, não consegui passar nas 3 tentativas. E daí, mas o tempo que eu fiquei tentando, né, eu entrei num núcleo de pesquisa de história oral com o professor José Carlos Sebomei, e tem um grupo de pesquisadores que são assim muito acolhedores, né? Tem suas diferenças, porque sempre existe assim os conflitos interétnicos, né? A gente sabe disso, né? Nenhum lugar é paz e amor, isso faz parte, como disse a parenta aqui, né? E aí eu aprendi a fazer projeto, então já saí pronta com um projeto de mestrado, né? E aí um amigo me mostrou um edital da UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, que era na minha cara aquele projeto, né? E tanto que era a minha cara que meu projeto que eu já tinha construído quando estava aqui ficou em primeiro lugar lá no programa de Sociedade e Cultura na Amazônia. E a minha decisão de ir para lá foi porque a minha avó tinha falecido e eu não estava conseguindo ficar em casa porque tudo me lembrava ela. Eu ia sentar na mesa e na hora de comer a jatora na assada, que era o peixe que ela mais gostava, eu começava a chorar, enfim, não estava mais conseguindo ficar ali. E Manaus era uma cidade que ela tinha me contado que era uma cidade que ela queria ter conhecido quando ela era jovem, mas ela não foi com o pai dela porque ela não queria deixar a mãe dela só. Então, eu tomei a decisão de ir fazer o mestrado lá, para me sentir mais perto da minha avó. E aí, quando eu fui almoçar no restaurante de lá, o tempero da galinha frita lá, com bastante pimenta do reino, era o tempero da minha avó. Eu falei, tomara que eu passe nessa prova, porque pelo menos o tempero é igual da minha avó. E ir para o UFAM foi me reencontrar como uma pessoa da Amazônia, foi me reencontrar como uma pessoa indígena. E foi eu perceber que a minha avó, embora nunca tivesse dito para mim que era indígena,
tinha me criado como indígena, tinha me ensinado a ver o mundo como indígena, tinha me ensinado a me relacionar com o ambiente inteiro com uma perspectiva indígena, né? Então, quem me trouxe isso de volta foi poder estar num lugar que ela quis ir, não foi, e que fez eu perceber o que eu era, que eu era minha avó indígena, né? E aí, depois foi quando eu veio a minha dissertação de mestrado, que foi com 4 mulheres, que era minha avó, que eu tinha entrevistado, e mesmo depois que ela faleceu, eu tinha a narrativa dela gravada, e ela fez parte do meu trabalho, tanto do mestrado quanto do doutorado. Foi a partir desse trabalho que eu comecei a perceber essa história indígena, essa memória indígena, que estava se perdendo na minha família. E entender essas famílias indígenas em contexto de seringal na Amazônia. E é aí que eu começo, então, puxar os fios de memória e fazer essas tessituras. E eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar de um tema que tem tudo a ver com a minha vida e com o que eu venho construindo coletivamente. Então, eu fiz isso aqui porque tinha um orientador que sempre me cobrava um texto escrito, né? Daí eu quero apresentar as mulheres, né, que são as minhas mestras, né, no território. Daí a Lundinha, que é a minha prima, né, digo que ela é minha pajé, porque quando eu estava trabalhando na escola, na comunidade, que é dentro de um contexto ribeirinho, né, embora ali seja um contexto, seja território indígena, Moura e de outros parentes que foram retirados do seu contexto de território indígena por conta dos seringais que foram construídos em cima desses territórios e que a partir daí resultou nas comunidades ribeirinhas, enfim, são várias camadas. A gente precisaria aqui de vários encontros para a gente ir entendendo cada camada dessa aí, né? De sobreposições de memórias, de territórios. Então, quando eu terminei o doutorado, eu voltei para essa comunidade onde eu vivi com a minha avó quando era criança. E aí fui com essa proposta, então, de fazer esse trabalho de afirmação indígena, de recuperação de memória. E hoje eu não consigo fazer mais outra coisa, né, junto com o coletivo Mura e com a articulação de indígenas mulheres em diferentes contextos, do TI Rondônia e do Amazonas, que é um trabalho de recuperação, né, de memórias, de corpos, de espíritos, territórios, né, indígenas. E aí, essa minha prima, quando eu estava lá na escola trabalhando, aí ficar assim, encarregada com aqueles mal-olhados, daquela diretora que também vem em contexto nosso da Abiaiala, mas que estava ali fazendo papel de juruá, né? E oprimindo dentro do meu próprio território. E aí, quando eu ficava muito carregada, eu ia lá, ela fazia os banhos para mim, aí eu conseguia renovar, né? Ela fazia os banhos para mim. E ali embaixo é a irmã dela, Antônia. Aí a gente está recebendo umas mudas de castanheira, que a gente tem um projeto, né, que é apoiado pelo Convida, que é o Comitê em Defesa da Vida na Bacia do Madeira. Aí a gente planta a chuva, né? Porque se a gente plantar árvore, aí a gente planta a chuva. Enquanto o povo vai lá, os do agronegócio desmatar e queimar, a gente está lá plantando. Eu e as outras mulheres e outras comunidades, não só a minha, né? Pode passar, por favor. Ah, por favor, que eu não... É muita coisa para mim. E aí tem essa outra foto, uma liderança minha do território Itaparanã, no sul do Amazonas, que ela tem um papel de liderança religiosa e política na comunidade, que a gente chama de Pandé, né? Lá está renascendo, eles estão trazendo uma língua espiritual que vem por meio de Namantuiki, que é o grande criador, né? Então, ela é minha liderança espiritual e a gente luta junto
pela demarcação do território Itaparanã, no sul do Amazonas, que nesses últimos 5, 6 anos teve uma devastação muito grande. Essas famílias estão cercadas de invasores, colocaram placa nos seringais que eles sempre ocuparam, proibindo a entrada deles, né? E tem várias ameaças, né? Mas eles persistem lá. As castanheiras, que é sagrada para todos nós, lá nesse território é especialmente sagrada dentro da religiosidade, espiritualidade que eles vivem. E eles veem as castanheiras caindo porque os invasores vão, desmatam e queimam no toco delas para elas caírem, castanheiras enormes, né? E ali do lado é minha mãe, né? Na pessoa dela tem todas as nossas antepassadas, que é minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Sem minha mãe, sem essas mulheres, eu não estaria aqui falando, né? Então, por isso que eu fiz questão de estar apresentando elas aqui. Aí tem aí as mulheres, né, da articulação. Por que eu falo indígenas mulheres? Eu sou do movimento Aracuna também, que é Mulheres da Ventania, que é coordenado pela Aline Caiapó, e que significa Mulheres da Ventania, né? O Aracuna, onde a gente tem é o primeiro grupo de pesquisa, né, cadastrado no CNPq, composto só por pesquisadoras indígenas. E aí a gente, dentro da Aracuna, a gente entende que antes de a gente ser colocado nessa categoria de mulheres, né? Antes disso, as nossas antepassadas já estavam dando suas vidas pelo território, já estavam lutando. Não foi com o movimento feminista que as indígenas mulheres começaram a lutar em defesa da vida e do território, né? Então, antes de existir feminismo, as nossas antepassadas já estavam na luta. Então, antes de a gente ter essa categoria de lugar social de mulher, antes disso a gente é indígena. E aí, por isso, dentro do movimento Aracuna, a gente se autodefine como indígenas mulheres. Mas isso aí é só tanto faz, né? Porque a questão é que somos todas indígenas, diferentes povos, e todas somos guerreiras, certo? E aqui são as mulheres lá da Comunidade Maravilha, que é onde a gente também tem um comitê das defensoras do Lago Maravilha. É um lago constantemente ameaçado e que, nesse momento, os peixes estão morrendo porque ele está muito seco. E aí a Dona Conceição é a nossa anciã guardiã do lago. E a gente tenta ficar do lado dela, porque, na verdade, ela que é a grande guerreira nessa história toda, né? Então, eu quis trazer essas mulheres que agora, nesse momento contemporâneo, como diz os historiadores, né, são os meus alicerces e as minhas bases, né, de luta. Tá em espanhol aí, que eu esqueci de mudar para o português, né, que foi uma apresentação que eu estou reaproveitando. Mas aqui são as 4 mulheres que eu falei, né, que é onde eu fiz a minha dissertação de mestrado a partir das experiências de vida delas, né. Aí a primeira, por favor, essa daí é a minha avó, né, já falecida, que é a Francisca Nunes Maciel. E aí, dentro da perspectiva de história oral, né, elas são colaboradoras e não objetos de pesquisa, né? Sem elas, nada teria acontecido. E aí eu apresento cada uma, mas aí só vou mostrar a foto delas, porque o tempo é curto. E é a Dona Glória, que é a prima dela. Eu a conheci no dia que a minha avó estava nos últimos dias no hospital. E aí eu encontrei com ela, que tinha também sido internada. E aí eu passei a conversar com ela e ela foi uma das minhas colaboradoras também. Era a prima da minha avó, Dona Glória.
Essa é a Isolina, que era a irmã da minha avó. E ela que começou, então, a falar quem era meu avô, que tinha sido que a mãe dele tinha sido empregada de um patrão português, teve vários filhos, e não pôde criar nenhum deles, e quem criou os filhos dela foi uma mulher portuguesa. Era uma história que a minha família não contava para ninguém, e ela me contou, e aí, a partir daí, eu fui puxando os fios de memória. Pode passar, por favor. Essa é a dona Esther, prima da minha avó, uma mulher que abalou as estruturas no tempo dela. Uma vez fui perguntar dela, tia, o que a senhora tem mais saudade do tempo do seringal? Dos meus machos. Aí eu falei, eu pensei que eu tinha escutado errado. Eu falei, que tia? Dos meus machos? Mas a senhora tinha muitos? Vixe! Era bom demais. De dia eu trabalhava, aí, como diz o mais velho, com a licença da palavra, e de noite eu trepava. Aí eu falei, nossa, a senhora arrasou, hein? Pode passar para frente, por favor. Aí pode mudar para o outro, porque eu só queria desses slides, eu queria apresentar elas. Então, são mulheres que os maridos ficavam anos fora, trabalhando nas estradas de seringa, e elas ficavam sozinhas, fazendo farinha, plantando roça, criando os filhos. Aí, depois de um ano, o marido ia lá fazer outro filho, né? Então, as mulheres que tem uma frase que eu coloco aí, são as mulheres que matam cobras, se perfumam e dançam, né? Então, esse daqui é um pouco do percurso que eu segui em história oral, que eu não vou apresentar aqui, né? Só quero dizer que, desde a graduação, eu trabalho com história oral. Acredito que se não tivesse conhecido essa perspectiva da história oral, talvez eu não tivesse conseguido ter esse percurso dentro da academia, porque a história oral permitiu, por exemplo, que eu pudesse escrever na primeira pessoa. A história oral permitiu, por exemplo, que a minha avó fosse a minha colaboradora, que as minhas tias-avó fossem minhas colaboradoras, que elas fossem as minhas referências, né? E ao longo desse percurso acadêmico, quando chegou no doutorado, aí eu fiquei mais atrevida ainda, porque daí eu fiz o que deu na minha telha. Meu orientador falava uma coisa e eu fazia do jeito como eu aprendia lá com meus mais velhos. Ele queria uma árvore genealógica. Mas como é que eu vou fazer uma árvore genealógica se quando eu vejo um emaranhado de parentesco que eu já me perco todinha. Aí, conversando com meu companheiro, que é uma pessoa que a gente troca muito de conhecimento e constrói muito junto, aí ele falou, mas tu não tem árvore genealógica. Aí eu fiquei triste, como a gente fala lá, né? Trouxe no território, triste já. Mas como tão já que eu não tenho uma árvore genealógica, até as porcaria. Aí depois eu pensei, realmente, eu não tenho uma árvore genealógica. Eu tenho uma floresta genealógica entrelaçada pelos cipós de afinidade. E eu entendi isso a partir da narrativa dos meus mais velhos, das minhas mais velhas, né? Então, os problemas que meu orientador me colocava, eu resolvia com meus mais velhos e minhas mais velhas, e trazia como epistemologia para o meu trabalho. Então, eu quero dizer que, na época que eu estava escrevendo minha tese de doutorado, o pessoal começou a falar muito desse negócio de decolonização, pós-colonial, essas palavras difíceis, né? Aí eu falei, vixe, Maria, eu não vou ler esse negócio tudo, não. Eu vou fazer minha pesquisa, ouvindo meus mais velhos, minhas mais velhas, ouvindo meus parentes, os intelectuais indígenas, e aí conversando
e fazendo essa partilha de conhecimento, e aquilo que o nosso grande mestre, né, Nego Bispo, nos ensinou, encontrando várias confluências. Então, foi nessas confluências com os parentes que eu consegui dar outra resposta para as questões que eram colocadas para mim na academia. E fui criando essas epistemologias a partir daí, né? E aí, no final de tudo isso, eu não falei na minha tese de doutorado que a minha pesquisa era pós-colonial, era decolonial. Não, era um trabalho da perspectiva indígena e ponto, né? E aí é onde eu falei para o meu orientador que meu percurso me levou para construir um percurso de história oral, tradição oral, na perspectiva indígena. E eu falei, eu vou colocar aqui na frente, na perspectiva indígena, que é para deixar bem demarcado, que é uma história oral, na tradição oral, na perspectiva indígena, que é uma questão que a gente precisa dizer. A gente está aqui, mas foi muita luta. Isso, a gente teve que abrir mão de muita coisa na nossa vida. Eu abri mão de coisas que, se eu fosse ter a oportunidade de voltar atrás, eu não abriria mais. Eu preferia abrir mão de ser doutora a ter que abrir mão do que eu tive que abrir mão com meus filhos e com a minha família. Então, custa muito caro para a gente. Muito caro a gente estar nessa academia. Muitas vezes eu quis desistir. Eu não desisti porque eu sabia que a minha tese de doutorado, assim como a minha dissertação, não era um trabalho meu, não era uma coisa minha, mas era coletivo, né? E assim, por mais que para muitas pessoas pode achar estranho, mas assim, quando eu estava escrevendo minha dissertação, eu quis desistir, porque comecei a pensar, eu estou expondo, né, a minha família, estou expondo a minha avó, estou expondo meus tios. E eu entrava em crise de choro, não queria escrever, não conseguia escrever. Passava a madrugada, ligava para casa, falava para o meu companheiro que queria voltar para casa. Ele dizia, não, você não quis ir para lá, agora você tem que terminar. E aí, um dia, numa madrugada, eu senti a presença do meu tio aqui do lado e da minha avó aqui do lado, cada um segurando de um lado e dizendo que era para mim continuar. E, a partir desse dia, eu consegui terminar a minha dissertação. E, aqui na USP, o que me fortalecia, além dos parentes, que eu fui construindo relações aqui em São Paulo, foi assim, uma demarcação de território também na USP. Mas assim, eu não aceito essa questão de dizer que eu fui a primeira do Departamento de História, porque eu tenho certeza absoluta que outras pessoas indígenas passaram pelo Departamento de História e foram invisibilizadas. Agora, eles não tinham como me ignorar, porque eu fiz muito barulho mesmo. Uma conversa com o Ailton Krenak, na época, eu estava conhecendo ele pela primeira vez pessoalmente. Aí eu falei para ele, né, que estava buscando tecer os fios de memória indígena da minha família e levar isso para a minha tese de doutorado. E ele falou para mim assim, olha, não esqueça que a memória indígena é ancestral, você precisa puxar esses fios. E aí daí veio, então, o título da minha tese, que é Tecendo Memórias Indígenas, né? E aí, essa questão do tecer, né? Da tessitura. Cada artefato cultural nosso que nós tecemos é passado de geração para geração. Isso é conhecimento. E não precisa estar num papel escrito, mas é importante que a gente que está na academia leve esse conhecimento como um conhecimento que é ciência e que não é objeto de pesquisa e que está no mesmo patamar ou até mais do conhecimento da academia, né? Então, foi quando eu trouxe, a partir do Marico,
essa epistemologia do tecer, né? Do tecer os fios de memória. E como a gente vê os tecidos indígenas, né? Esse aqui é andino, ele é artesanal, né? Ele é feito por uma artesã indígena, tem uma história. E as intelectuais andinas, elas vêm pensando muito a questão da escrita e da história e da memória a partir desse tecer dos tecidos, né, andinos. Assim também eu pensei nessa questão da escrita a partir do tecer marico, né? Então, a gente trouxe aqui, né, a nossa escrita, antes de ser para o papel, ela se dá a partir dessas tessituras, dessas mulheres que são sabedoras, que estão no território, e que a gente traz junto com a gente, e que a gente também faz parte delas, né? Tecer um artefato coral, uma pulseira, um tecido, um marico, né? A escrita, né? Tecida, gravada, né? Essa aqui foi Paiaiá que me deu de presente. Isso aqui é escrita, isso também é uma forma de tecer, né? Que tem uma marca, aqui tem um pertencimento, né? Cultural. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Meguera. Muito obrigada. Gratidão imensa, Parenta. Uma alegria ouvir vocês. E agora eu passo também para a Parenta Rutiã. Eu vou apresentá-la aqui, peço licença. Rutiã Pataxó é indígena do povo Pataxó da aldeia Coroa Vermelha, Santa Cruz, Cabralha, extremo sul da Bahia. É graduada em Economia pela UFBA, com especialização em Direitos Humanos também pela UFBA, mestranda em Estudos Étnicos e Africanos, ouvidora adjunta da Defensoria Pública da Bahia, conselheira indígena no Conselho Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais, conselheira indígena na Comissão Interestadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia, coordenadora executiva na Associação Nacional de Ação Indigenista, coordenadora do projeto Filhas da Ancestralidade, coordenadora geral do Núcleo de Estudantes Indígenas. Vocês veem que é uma grande honra, né, com essa agenda, ela está aqui conosco. Muito obrigada, Parenta, bem-vinda. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra, agradeço o convite também de estar aqui. Eu dividi um pouco a minha fala sobre, né, a minha atuação, né, na Universidade Federal da Bahia e toda a sua história de cotas de 20 anos, que entrelaça muito com a minha história por meus 17 anos na UFBA. Mas a minha história e a história das cotas na UFBA começou bem antes, né? E aí eu tenho uma honra de ter as duas aqui, Anari e Arissana, são as primeiras estudantes indígenas da UFBA que entraram pelo sistema de cotas na UFBA em 2005, as pioneiras, né, na universidade. E, como uma boa aprendiz do meu povo, a gente sempre referencia aquele que vem antes da gente. Tudo que foi construído antes da gente, e toda a minha história também perpassa pelo que aconteceu antes. Quando a Anari e a Arissana passou na universidade, elas também abriram um espaço que a gente pudesse sonhar também, de também adentrar a universidade, porque ali era possível, né? E as meninas sofreram muito, né? Porque, na verdade, Salvador é uma cidade altamente racista, apesar de ser uma cidade muito negra. E estar naquele lugar é sentir o racismo muito na pele, né? Então, assim, a gente começa a sentir o racismo quando a gente sai das nossas aldeias e vê que o mundo cá fora ele é muito perverso. E a gente está muito sem saber lidar com isso. A gente não é preparada a lidar com isso. Quando eu entrei na UFBA, eu tinha 17 anos, as meninas não tinham se formado ainda. E aí eu inicio também uma continuação do que as meninas estavam fazendo também. A gente estava em um momento do sistema de cotas na universidade que a universidade não queria nos aceitar como pertencente àquele espaço. Era como assim, índio é questão com a FUNAI. Se a gente fosse pedir qualquer bolsa, participar de qualquer edital, era uma grande humilhação
só porque a gente era indígena. Então, a gente começou daquele ponto, e nós éramos em 10, no máximo, ali. E a gente fazia muito barulho do que os outros 400 que está hoje, viu? Exatamente por quê? Porque a gente veio, né, na verdade, de uma construção muito coletiva. Eu brinco e falo que, às vezes, a juventude atual do TikTok acaba não reconhecendo um pouco o que foi construído anteriormente, né? O que foi construído pelos nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes, e acha que está inventando a roda, e isso acaba, de uma certa forma, não dando uma continuidade na luta. Então, a minha história, minha atuação na Universidade Federal da Bahia tem muito a ver com a atuação também do que a gente construiu das políticas públicas afirmativas dentro da UFBA, e foi com um grande enfrentamento. Foi mostrando para a universidade a nossa presença lá. Que talvez, se a gente nunca tivesse entrado na UFBA, a UFBA talvez nunca seria uma referência em políticas afirmativas para povos indígenas hoje. Então, foi nesse enfrentamento de enfrentar e também de mostrar o problema, mas mostrar a solução também. A gente era de uma geração que a gente estudava os editais, estudava os manuais da UFBA, e a gente sabia de cor cada artigo de todo o regulamento da UFBA, de graduação e pós-graduação, a gente tinha tudo. A gente ficava final de semana estudando, porque a gente precisava vencer aquele discurso, mas também com conhecimento. A gente nunca foi para uma reunião com a reitoria no achismo. A gente ia para a reunião com a reitoria, ponto por ponto, e colocando ali sobre o nosso direito de estudante de graduação, que a gente não podia, que a isonomia do direito não podia ser feita se não fosse reconhecida a nossa diferença. A universidade estava fazendo uma cota específica, porque a Universidade Federal da Bahia tem uma cota supernumerária, então entra a mais da vaga do SISU, cada curso entra um estudante indígena, e um estudante quilombola, um estudante trans e um refugiado. São 4 vagas supernumerárias. Na nossa época, eram 2 vagas para indígena e quilombola. Então, a gente ia e mostrou para a universidade que, se ela tinha uma entrada diferenciada, ela tinha que ter a sua afirmativa diferenciada, porque ela estava trazendo para o seu corpo estudantil estudantes com uma realidade totalmente diferente. Não era simples estudante de graduação. Era estudante de graduação que vieram, que moraram, que tinham uma cultura totalmente diferente, que estavam naquele ambiente. E aquele ambiente precisava reconhecer também suas culturas. Então, a gente frisava muito isso, né? Com o reitorado. Eu fui a primeira coordenadora do Núcleo Estudante Indígena, fui cofundadora do núcleo e fui a sua primeira coordenadora. E a gente conseguiu muitas coisas na universidade. A gente viajava, e eu digo que a gente compartilha momentos como esse, de escuta com os outros parentes. Então, todas as vezes que a gente ia em qualquer evento em outra universidade, a gente também ia ali, estava para colher tudo que a universidade estava fazendo, e a gente levava para a UFBA, e a gente levava e acabava construindo também. A UFBA acabou copiando muitas políticas públicas, muitas políticas estudantis de outras universidades. Então, a gente conseguiu que, na época, né, nós tínhamos o vestibular, a gente conseguiu que os estudantes indígenas e quilombola fossem isentos da taxa de vestibular na época. Logo depois, a UFBA aderiu ao Enem. Mas a gente conseguiu também que pudesse ter uma diferenciação também nas bolsas que a universidade tinha. Então, na Bolsa Moradia, tem um edital específico para indígena. E a gente começou a questionar a questão da pesquisa. E aí a universidade veio e falou assim, mas a gente não pode obrigar os professores a aceitar os estudantes indígenas. Eu falei, tudo bem, então, que tal fazer, então, um programa que vocês incentivam os professores a falar sobre a temática indígena. E aí vocês colocam cotas para indígena. As vagas são da Pró-Reitoria de Estudação Afirmativa, as vagas são suas, eles têm que aceitar. Se eles não aceitarem, não tem a bolsa para eles. Então, nesses diálogos, a gente conseguiu também inserir os estudantes indígenas na pesquisa. A gente entende e a gente sabe que esse mundo acadêmico é um mundo acadêmico de altos coeficientes, né? Que o estudante ele precisa ter nota muito alta, porque valoriza a eficiência acadêmica. E desconsidera todo o conhecimento que a pessoa tem. Não tem como sanar, em 4 anos da universidade,
todo o déficit educacional da escola pública, que vem da escola pública, de escolas rurais, de escolas indígenas, não tem como. A gente chega na universidade em desigual. É desigual. A gente precisa, além de estar ali tentando aprender no dia a dia, na sala de aula, a gente tem que se preocupar onde a gente vai dormir, como a gente vai comer, como a gente vai para a universidade. Infelizmente, não nascemos herdeiros. A gente precisa o quê? Ficar ali se preocupando em pagar aluguel. A gente mesmo, acho que a gente mudou umas 10 vezes, né, Sana? Cada vez a gente mudava, porque a gente não conseguia pagar aluguel, ia para mais barata, aí a gente ia para outra, e morava um tanto de gente junto. Então, assim, no sentido de que, como que é? A gente também tinha que se preocupar com isso. Não se preocupar em só na sala de aula, de aprender e de conseguir se manter também ali em um patamar na universidade, mas também se preocupar com as coisas fora. E se preocupar também em como a gente ia construir esse caminho para os próximos. Então, além de estarmos como acadêmicos, nós também estávamos como militantes, ali o tempo todo em viagem para Brasília, em reuniões, no sentido de que a gente precisava buscar melhorias para a universidade e melhoria para os próximos estudantes indígenas que iam entrar. Porque, normalmente, nós não queríamos que nenhum deles passasse pelo que a gente passou. Então, a minha atuação como coordenadora do Núcleo Estudantes Indígenas era fazer que nenhum estudante pudesse passar por todas as humilhações que eu passei. E isso tornou-se também o meu motim de vida também, né? Igual a gente falou, a gente também deixa muitas coisas de lado. A gente também abdica de muita coisa. E eu abdiquei de muita coisa também. Eu fiz uma escolha, e essa escolha eu não me arrependo. Eu fiz uma escolha, eu sou formada em economia, eu nunca estagiei na área de economia. E todos os meus colegas falavam, você é muito bom em matemática. Eu falei, mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é que meu povo não sofresse as mesmas coisas que eu sofri. Então, na minha militância, eu demorei para me formar, porque a gente precisava transformar a universidade. E a gente, nessa época, a gente criou o PET Comunidades Indígenas, e o PET só podia existir com, no mínimo, 4 estudantes, e se a gente se formasse, o PET ia deixar de existir. Então, a gente não se formou para o PET não deixar de existir, e a gente começou uma tentativa de buscar novos estudantes, né, de poder ter novos estudantes na UFBA. E a gente sabe que morar na capital ninguém quer, né? A universidade, nessa época, não tinha bolsa, não existia bolsa permanência, né? E como a gente fazia? Incentivar estudantes a vir para Salvador. Salvador é uns 800 quilômetros, né, de distância das aldeias. A aldeia mais próxima de Salvador é de 500 quilômetros, que é os Quiriri. Então, assim, as distâncias são muito grandes. E também toda a dificuldade de poder morar em uma capital. Então, com a transformação, né, de ter a bolsa permanência, isso facilitou, porque, de uma certa forma, a gente teve mais estudantes indígenas entrando na UFBA, e a gente conseguiu também seguir um pouco, né, a nossa vida acadêmica, né, porque aí deixar outros parentes também seguir também essa militância dentro da universidade, e a gente começa também a pensar a pós-graduação. Então, assim, com os últimos 3 reitorados, eu não tive nenhum tipo de problema, porque a gente fez o convencimento, mas, no início, foi de dedo na cara mesmo. Mas o reitor, a gente quase se pegou mesmo. Mas, depois, a gente fez um entendimento de como é lidar com os povos indígenas. Porque o que a gente percebia é que eles não sabiam, é desconhecido. É um desconhecimento total da universidade em relação à atuação à temática indígena. E a gente provou e a gente conseguiu muitas questões com essa questão de que a gente não ia com problemas sem levar solução. Tem minutas da UFBA que foi construída pela gente, né? Exatamente porque, olha, a solução é essa. E tem como vocês aderirem, porque tem no regulamento de vocês, no sentido de como é essa construção. Então, foi uma construção que levou muitos anos, porque não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? A UFBA tem 20 anos de cotas. Então, muitos professores negros entraram na universidade, muitos professores com pensamento mais humanizado entraram na universidade e fazendo algum tipo de transformações importantes na universidade também, né? A gente tem a nossa primeira pró-reitora negra, que não é uma professora, que é uma servidora,
que está na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que revolucionou também a forma de pensar sobre o que é política para estudante e aí, de ações afirmativas. E, recentemente, a gente conseguiu também um edital para professor Notório Saber. A gente tem 2 professoras indígenas, Notório Saber, visitante, recebendo como doutora, como todos os outros professores da UFBA. E isso foi uma grande conquista, porque a gente falou para o pró-reitor que elas eram as nossas candidatas. Né? O professor falou assim, Rutian, a gente recebeu essa candidatura. Eu falei, então, professor, essas candidaturas são nossas candidaturas. E ele riu. Eu falei, exatamente, porque a gente precisa que, dentro desse edital, dessas vagas, tenha as vagas para os indígenas também. Então, a mestre Maiá e a mestre Japira são professores visitantes da Universidade Federal da Bahia, e estão, né, dando aula, né, na universidade. Então, é uma grande conquista, porque, na verdade, a gente começa a valorizar também o conhecimento dos povos indígenas. Esse conhecimento, que é um conhecimento que, às vezes, a gente não considera como acadêmico, né? A gente considera como saber, e começa a diminuir o conhecimento e deixando que o conhecimento científico seja um conhecimento muito maior, que não é. Então, todo esse processo, né, dessa construção dentro da universidade, e que perpassa muitos anos, né, a gente vem com a discussão agora de como a gente consegue adentrar na pós-graduação.